Lá no início eu comentei com vocês o seguinte, eu comentei que a área motora, ela fica no lobo frontal, no giro pré-central. E que ali a gente tinha a representação do corpo, que isso é chamado de homúnculo de Penfield. Então, se eu faço um corte aqui, um corte coronal, e retiro essa região, o giro pré-central, a área motora primária aqui, eu vou ter esse esquema aqui, certo? Numa visão coronal. Tudo bem? Eu acho que está tranquilo. E aí, olha o detalhe. O que a gente aprendeu até agora? Que a artéria, o sistema anterior é o sistema carotídeo. E quando a gente fala de artérias cerebrais, a gente fala que a origem é na artéria carótida interna. E que a carótida interna, ela dá origem à artéria cerebral anterior e à artéria cerebral média. Que a artéria cerebral média, ela vai vascularizar toda aquela região lateral e que a artéria cerebral anterior vai irrigar toda aquela região anterior e medial. Tudo bem. Agora vamos pegar a área motora, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo. Aqui, onde está representado, ó, vou fazer aqui, ó, onde está representado aqui, que eu estou marcando em vermelho, eu tenho a região lateral. Concordo? E aqui eu tenho a região medial. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Agora, o que eu acabei de falar para vocês? Quem irriga, quem vasculariza a porção lateral é a artéria cerebral média. E quem vasculariza a porção medial é a artéria cerebral anterior. Então, já de antemão, você pode chegar a algumas conclusões, mesmo que precipitadas, mas a gente vai amarrar agora no final. Porque só com essa informação você vai falar assim, Felipe, então é o seguinte, se eu tenho a artéria cerebral média, o meu paciente ele vai ter um déficit motor fácil braquial. E se meu paciente tiver um comprometimento no ponto de vista motor da artéria cerebral anterior, ele vai ter um comprometimento só do membro inferior, que a gente chama de crural. Então, nesse momento, você pode até chegar a uma conclusão precipitada. Eu vou te dizer, você não está tão errado assim. A artéria cerebral medial, a artéria cerebral média, como ela vasculariza a porção lateral, você observe aqui lateralmente, você tem mão, você tem braço, você tem face, então o déficit é face e braço, é fácil braquial. E medialmente, você tem a perna. Só que medialmente não é mais a artéria cerebral média, é a artéria cerebral anterior. Então, se eu tenho um comprometimento da artéria cerebral anterior, logo o meu comprometimento é só de membro inferior, é só crural. Ok? Você não está de todo precipitado. A ideia é essa. Só que aí vem um detalhe. Aí vem um detalhe que é importante que vocês conheçam. Lembra que eu comentei da via motora, que é o que a gente está falando, em relação a déficits motores e vascularização? Olha agora o pulo do gato, o fechamento do nosso bate-papo. Pelo seguinte, vou fazer mais uma vez o corte aqui, ó. Fazer um corte aqui. Cortei, tá? Concordam que aqui é a porção lateral e aqui é a porção medial? Tudo bem? Acho que aí está tranquilo. Então, observe o seguinte, eu vou, mais uma vez, eu vou demarcar o neurônio. Vou botar representado o do membro inferior. Vou botar 3 neurônios, ó. O do membro inferior, vou botar aqui. O do membro inferior, ó. Desceu. Vou botar o do membro superior. O do membro superior, deixar até um pouquinho mais afastado.
vocês entenderem. E vou colocar o da face. Ó. Tá? Então, coloquei os 3. Então, nesse momento, o que você acredita? Você acredita o seguinte, que se eu tenho um comprometimento lateral da artéria cerebral média, eu vou ter um comprometimento fácil braquial. Se eu tenho um comprometimento medial, eu tenho um comprometimento da artéria cerebral anterior, eu vou ter um comprometimento só da perna. Tudo bem. Você está certo nessa conclusão? Se você tratar aqui outra caneta preta, você está certo se você está falando de comprometimentos de ramos que comprometem acima da cápsula interna. Se eu tenho um comprometimento mais cortical, justa cortical, acima da cápsula interna, você está certo. Porque comprometimentos da artéria cerebral média, vai comprometer o quê? Braço e face. E comprometimento da artéria cerebral anterior vai comprometer só a perna. Tudo bem. Agora, observe o detalhe. O detalhe é o seguinte. O detalhe é que se eu tenho... Vou pegar outra caneta aqui. Vou pegar essa. A cápsula interna, quando eu falo da cápsula interna, a cápsula interna ela é irrigada, sabe por quem? Por ramos chamado lentículo estriatais. Lentículo estriatais. E esses ramos, eles são ramos da artéria cerebral média. E observe o detalhe. A parte do pé passa por onde? Cápsula interna. A parte do braço passa por onde? Cápsula interna. A parte da face passa por onde? Cápsula interna. Todos esses neurônios convergem para a cápsula interna. Então, concordem que se eu tiver uma lesão aqui na cápsula interna, eu comprometo face, braço e perna. O que a gente chama de hemiplegia ou hemiparesia fácil, bráquio, crural. Que é o que muitas das vezes você encontra. Porque o comprometimento mais comum no AVC isquêmico é da cápsula interna. É da artéria cerebral média. É dos ramos lentículos estriatais. Por isso que o déficit esperado para a cápsula interna é um déficit fácil, bráquio, crural. Se você tem um comprometimento acima da cápsula interna, e aí acima da cápsula interna, se for cerebral média, face e braço. Se for cerebral anterior, somente o membro inferior. É essa a ideia que eu quero que vocês guardem.